Só pode botar, depois que a senhora começa a gravar, senão some. Bem, então, gente, a gente hoje vai ter uma aula introdutória, né? Como já falei para vocês, vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos, né? E um pouco sobre vetores também, né? Fazer uma revisão aí sobre vetores, porque a gente vai trabalhar bastante com vetores na disciplina, né? Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim, que vocês não me conhecem, né? Eu coloquei aqui um pouquinho o resumo da minha formação, da minha experiência e tal. Eu faço doutorado em engenharia civil na COPE, na UFRJ. Estou no finalzinho já. Se der tudo certo, eu vou acabar em breve. Eu fiz mestrado também na COPE, na UFRJ, em engenharia civil também na área de estruturas, e me formei no Instituto Politécnico da Havana, em Cuba, né? Eu sou cubana, mas já moro aqui no Brasil faz 7 anos, né? Então, sou uma parte brasileira também. Tenho experiência na área de dinâmica de estruturas, tanto na parte numérica quanto na parte experimental, que é a minha pós-graduação, né? E na prática tenho um pouquinho de experiência também. Eu trabalhei 1 ano e pouco em projeto e trabalhei 1 ano em construção civil também. Aí depois eu vim para o Brasil e fiquei na pós-graduação mesmo, na área acadêmica. E, enfim, é para vocês saberem um pouco, né, sobre mim. E vou estar aqui com vocês, então, este período. Qualquer coisa que eu, assim, vocês não entenderem, vocês podem perguntar, né, em geral, assim, de qualquer coisa, tá? Boa noite, professora. José Inácio aqui Boa noite. chegando. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre as aulas, né? Como que vão ser as aulas? Eu não sei se já vocês escutaram em outras disciplinas que a gente vai ter aulas híbridas, né? O que seriam as aulas híbridas? Oh, meu Deus. Na verdade, essas aulas híbridas, elas foram idealizadas para aquelas disciplinas que são práticas, né? Que tem prática, laboratório, e que precisam que o aluno esteja de forma presencial. As disciplinas teóricas, a maioria delas vai continuar de forma remota, né? Só que a nossa disciplina, ela foi concebida como uma disciplina que alguns estudantes podem ter dificuldade. Então, a gente vai ter alguns encontros presenciais. Para que esses encontros, eles vão ser mais assim, para tirar dúvidas, se for mais fácil, né? De forma presencial, fazer exercício, fazer alguma coisa no computador, no laboratório, né? Mas vão ser só alguns encontros específicos. Quais dias vão ser esses encontros? Eu vou disponibilizar para vocês o cronograma, que vai estar lá no AVA. Eu já coloquei no AVA, só que ele está incompleto, porque a gente está se organizando ainda. Então, estas 3 primeiras aulas, elas vão ser remotas, né? A gente vai fazer aqui online. E, provavelmente, a gente tem algum encontro presencial no final de agosto ou já em setembro, né? Por quê? Porque essa turma é muito grande, então não pode ficar todo mundo numa sala por conta da pandemia e tal, a gente tem que manter o protocolo, né? Então, no dia que a gente se encontrar, a gente vai ter que dividir a turma em 2, na metade, né? Uma metade vai 1h30 e a outra metade 1h30, porque não pode ficar todo mundo junto lá. Então, por isso, eu tenho que organizar direitinho, porque a gente não pode perder conteúdo, né? Então, eu vou organizar direitinho esse reencontro e eu disponibilizo para vocês. Vocês vão ficar sempre sabendo, pelo menos uma semana antes, né? Ou 2. Eu vou preencher lá o cronograma todo, assim que eu tiver organizado essa questão. E vocês vão poder ver lá que dia que é presencial e o resto vai ser remoto, né? Online.
vocês já sabem, o link de acesso à sala está lá no AVA. Então, é sempre o mesmo link. Oi? Alguém falou? Oi, eu, José Inácio. Desculpa, Dianelis, Isso. é o nome? Professora Uhum. Dianelis? Eu entrei um pouquinho atrasado, professor. Eu acho que eu perdi o início da apresentação, ou não teve ainda. Não, a gente está iniciando agora. Está iniciando, né? Uhum. Ah, legal. É mecânica básica, não é isso? Isso, mecânica básica. Ok, Eu não obrigado. falei da disciplina ainda, só estou falando da aula, como que vai ser e tal, né? Ah, ok, ok. Então, estava falando, né, que o link de acesso vai ficar sempre lá no AVA, então vocês vão lá e acessam lá, a gente nem precisa. Eu vou compartilhar sempre no WhatsApp também, por acaso, mas vocês vão ter ele lá. Podem ir lá e acessar todos os dias de aula remota, que vai ser na maioria até agora, né, por enquanto. Vocês vão lá e acessam do AVA. Então, o que mais? Esses encontros presenciais, eles vão ter transmissão ao vivo. Por quê, gente? Porque nem todo mundo pode se encontrar lá, né? Tem pessoas que são de grupo de risco, que não podem... Então, vocês não vão ser obrigados a ir lá de forma presencial. Quem não conseguir assistir, vai ter que assistir de casa com transmissão ao vivo, né? Outra coisa, assim que o calendário da vacina atingir os 18 anos de idade, as aulas elas podem já voltar ao presencial. Mas isso vai ser informado, né, para vocês, de acordo com a evolução, né, do cenário. Então, alguma dúvida quanto a isso aqui, quanto à forma das aulas? Não. Não, tem dúvida não. Tá, podem perguntar qualquer coisa, tá? Então, o que mais? A gente tem um período letivo, né, que começou o dia 2 de agosto e vai até o dia 2 de dezembro, né? A gente termina o período no dia 2. O calendário da prova está concebido já com a primeira prova no dia 15 de setembro, a segunda prova no dia 10 de novembro, segunda chamada dia 24 de novembro, e prova final já em 1º de dezembro e segunda época, quem precisar fazer, dia 15 de dezembro. Então, como que vão ser as provas? Também a gente não tem agora a definição de como que vão ser as provas. Vocês têm que estar preparados para elas serem de forma presencial ou talvez remota, pelo menos a P1. Por quê? Como falei para vocês, se o calendário da vacina ele atingir os 18 anos, no mês de agosto agora, no finalzinho, a P1 pode ser presencial, né? Se todo mundo já estiver vacinado, a P1 pode ser presencial já na faculdade, né? Caso isso não acontecer, porque vocês sabem que a gente está num cenário de pandemia, então pode atrasar a vacina, pode dar qualquer problema, pode ter um aumento de casos, uma nova variante, qualquer mudança no cenário, então essa prova pode ser que seja remota. Aí a P2 provavelmente já vai ser presencial, porque pela previsão já vocês estarão vacinados todos até a data da P2, e daí para lá todas as provas vão ser também presenciais. Mesmo assim, as provas presenciais, os estudantes eles vão ser divididos, né, em salas diferentes para não ficar todo mundo junto, né, manter um distanciamento aí, não vai ficar todo mundo lá na mesma sala. Então, essas turmas assim grandes como vocês vão ser divididas na metade, e uma metade vai para uma sala e outra vai para outra. Então, vai ser com todos os protocolos e tal. Mas só para vocês ficarem sabendo, vocês vão ficar sabendo sempre 2 semanas antes, né, da data, se ela vai ser presencial, confirmado, mas estejam preparados, que pelo menos a partir da P2, quase certeza, as provas já serão presenciais, a não ser que aconteça alguma
coisa inesperada, né? Bem, alguma dúvida quanto a isso? Não, professor. Então, é isso aí. Em relação às provas, é isso aí. Que mais? Vamos falar um pouco das avaliações. Vocês já devem conhecer esse sistema, né? Porque vocês têm para todas as disciplinas esse mesmo esquema aqui de avaliação. Mas igual, né? A gente vai ter duas provas, então. Uma prova 1 e uma prova 2. E 2 trabalhos. E essa prova, junto com o trabalho, né? O trabalho vale 2 pontos e a prova 8. Elas vão formar aqui a nota 1. E a segunda prova, com o segundo trabalho, vai formar a nota 2. Com base a 10 pontos, né? Quem tiver uma média maior ou igual do que 7, se a média ficar maior ou igual do que 7, já vocês estão aprovados automaticamente na disciplina, e quem aprovou, terminou, se livrou da disciplina, tá? Quem ficar com média menor do que 7, vai ter que fazer o exame final. Também a gente tem a segunda chamada, que é para substituir uma das notas, N1 ou N2. Ela substitui apenas uma das notas sem o trabalho, né? Substitui 8 pontos. Para quem, por algum motivo, não conseguiu fazer uma das duas provas, né? Essas pessoas que não conseguiram fazer só uma das provas, pode fazer uma segunda chamada e recuperar aí uma das notas. Então, quem faz prova final? Quem ficar com a média menor do que 6. No exame final, maior ou igual do que 6, já está aprovado, né? Se ficar com uma nota menor do que 6, aí tem que fazer, então, a segunda época, que seria já a última prova, né? E o aprovado também é maior do que 6 pontos. Mas vocês sabem, né, pelo programa também, que vocês precisam manter a média maior ou igual a 4, né? Para poder fazer todas essas tentativas, porque quem tiver uma média menor do que 4 é reprovado por nota. Então, gente, por que eu estou falando isso? Vocês já devem saber isso, né? Mas façam os trabalhos, né? Os trabalhos são 2 pontos. Às vezes o estudante não faz o trabalho e acaba se prejudicando, porque os 2 pontos já garantem uma parte boa da nota para vocês. Eu coloquei aqui um e-mail meu da faculdade para envio do trabalho, mas eu vou também ver se vocês enviam pelo AVA. Então, o envio do trabalho ele vai ser pelo AVA ou por esse e-mail aqui da faculdade, que eu já tive no período anterior, os estudantes enviando pelo WhatsApp, por um monte de canais diferentes, e aí fica complicado, né? Vocês são muitos. Mas, bem, é isso aí. Alguém está com dúvida aqui quanto às avaliações? Não. Não, professor, Padrão, foi bem tranquilo. explicado. Tá bom. Então, vamos lá. A bibliografia da disciplina. Bom, eu estou usando esta bibliografia básica, né? Então, todas as aulas vão ser baseadas nessas bibliografias que aparecem aqui na tela, né? Na slide. Eu disponibilizei no AVA 2 para vocês. Acho que esses 2 primeiros aqui. Mecânica vetorial para engenheiro e mecânica para engenharia. Esses 2 aqui que eu tinha digitais e eu coloquei lá para vocês. Os outros 2 eu não tenho digitais, por isso eu não coloquei, mas eu também uso, né? Estou usando eles também para preparar as aulas de vocês. E lá no AVA tem também outras bibliografias que são complementares que vocês podem também consultar, né? Mas as fundamentais seriam essas aqui. Certo? Então, também, se eu tiver ou alguém tiver algum desses livros digitais, pode falar e compartilhar lá, né? Eu compartilho lá no AVA e todo mundo tem acesso. Tá bom? Beleza. Então, vamos falar agora já um pouco da disciplina mesmo. O que é a mecânica, né? O que é a mecânica? Eu vi alguém falando aí no WhatsApp que se você ia mexer com motor e tal. Então,
Pelo menos comigo, vocês não vão aprender isso, porque eu não sei mexer em motor, não. O que seria mecânica? A mecânica, gente, é um ramo da física. Não tem nada a ver com... Lógico, tem a ver com motores, mas não é isso que vocês vão aprender aqui. Então, a gente tem mecânica clássica e mecânica quântica. O que a gente estuda é mecânica clássica, né? Que é o ramo da física que lida com partículas ou corpos que estão em movimento ou que estão em repouso. Mas aqueles que estão em movimento, eles se movem com velocidades que são inferiores à velocidade da luz. Por quê? Porque aqueles que apresentam uma velocidade maior do que a velocidade da luz são estudados na mecânica quântica. E a gente não estuda mecânica quântica, estuda mecânica clássica, né? As velocidades que a gente trabalha aqui são todas menores do que a velocidade da luz. Então, esse ramo da física, ele estuda o efeito das forças que atuam sobre corpos, os sistemas, né? Corpos macroscópicos, não microscópicos, macroscópicos, que são os que a gente consegue enxergar, né? Então, por isso que o engenheiro ele precisa conhecer mecânica, precisa ter conhecimentos da mecânica, porque as estruturas que a gente projeta, elas estão submetidas aos efeitos de forças, né? Então, a gente precisa dominar essa área da física. Certo? O que mais? Dentro da mecânica, a mecânica clássica, né, ela pode ser dividida em três áreas diferentes. A mecânica dos corpos rígidos, a mecânica dos corpos deformáveis e a mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos estuda os fluidos, né? A gente estuda os sólidos, porque a gente trabalha com os sólidos, as nossas estruturas são maiormente sólidas. Não quer dizer que vocês não possam estudar mecânica dos fluidos em algum momento, né? Quem fizer pós-graduação e tal, pode fazer pós-graduação na área de fluidos, mas na graduação a gente trabalha com corpos sólidos, né? Mecânica dos sólidos. E então, a mecânica dos corpos rígidos, ela pode estar dividida em estática e dinâmica. O que seria estática? Estáticas é o movimento zero, né? Aquelas estruturas que estão em repouso, que não tem movimento. E dinâmica estuda o movimento. Então, estática estuda o repouso e dinâmica estuda o movimento. O que a gente estuda aqui na graduação, né? Engenharia civil, na graduação, estuda a parte de estática. Por quê? Porque as estruturas de engenharia civil, elas estão em repouso, né? A maioria delas. A gente não quer que as estruturas tenham movimento. Se fosse um engenheiro mecânico, aí sim, eles estudam dinâmica na graduação. Porque as estruturas de um engenheiro mecânico, que são um automóvel, qualquer veículo, né? Eles precisam estar em movimento, né? Mas as estruturas da gente não. As estruturas da gente precisam estar em repouso, não em movimento. Isso não quer dizer que, às vezes, a gente precisa estudar dinâmica. Eu, por exemplo, eu faço pós-graduação na área de dinâmica da estrutura. Por quê? Existem estruturas que, sim, você precisa fazer uma análise dinâmica. Por exemplo, prédios muito altos, né? Que eles apresentam vibrações por conta do vento. Pontes também muito extensas, né? Que apresentam vibrações. Então, aí requer uma análise dinâmica da estrutura. Mas isso já é para pós-graduação, né? O engenheiro graduado normal, com apenas graduação, ele pode enfrentar um projeto de qualquer estrutura de engenharia civil, das estruturas comuns, né? Padrão, que são as edificações, pontes não muito grandes. Então, como engenheiro, ele já consegue enfrentar essa... Ou seja, ele consegue já fazer projetos para estruturas que são estáticas, na maioria, ele não precisa estudar dinâmica. No caso de algum projeto, uma estrutura desse tipo que precisa, então aí sim vai requerer alguém, né? Ou contratar alguém com pós-graduação em dinâmica. Professora? Sim. Professora? Boa noite. Desculpa, é que Boa noite. eu estou assistindo a minha aula, minha filha,
tá assistindo aqui também comigo, e daí Uhum. aí surgiu a dúvida, assim, a pergunta idiota, desculpa. De onde é que você é, cara? Sotaque maneiro. Ah, então, eu falei no início, mas você deve ter entrado depois, né? Sim. Eu sou de Cuba, Ah, Portugal, maneiro, cara. mas eu já moro aqui desde 2014, né? Já faz 7 anos que eu moro aqui no Brasil. Desculpa pela pergunta boba, tá? Mas, enfim, tudo bem. Não Valeu, tem maneiro. problema não, pode perguntar. Tá bem, valeu. Então, gente, voltando ao assunto aqui na graduação vocês estudam a parte de estática. Na disciplina de mecânica básica, vocês vão ver um pouquinho de dinâmica, né? Mas só um pouquinho, só por conhecimento, né? Básico. Mas outras disciplinas que vocês vão ter depois, em outros períodos, vocês vão continuar estudando estática, né? Porque a maioria das estruturas de engenharia e os projetos que são feitos no dia a dia de engenharia civil são para estruturas que elas são analisadas pela parte da estática, elas não apresentam movimento. Não é que não apresente movimento, tudo na vida, nada está perfeitamente estático, né? Todo apresenta algum movimento. Só que esses movimentos, eles são tão pequenos que eles podem ser desconsiderados. Então, a gente, quando desconsidera os movimentos, é uma análise estática. Certo? Ficou claro isso? Sim. Voltei atrás. Então, a gente estuda aqui estática, né? Na graduação. Outra coisa importante para esclarecer é que na parte que estuda os corpos rígidos, né? Esses corpos, eles são considerados perfeitamente rígidos. O que é perfeitamente rígido? Que os pontos, né? Os pontos materiais entre eles não apresentam mudança da distância relativa entre eles com o tempo, né? Quer dizer que ele não tem deformação. Mas isso, na verdade, também é outra simplificação, porque todo corpo que você submete a um sistema de força, ele se deforma, né? Só que a mesma coisa que eu falei com a estática e a dinâmica, né? Como aquelas deformações são tão pequenininhas, nos casos em que elas são tão pequenas, elas podem ser desconsideradas, e então a gente considera que o corpo é rígido, mas ele, na verdade ele não é. Inclusive, essas deformações, por muito pequenas que às vezes elas sejam, elas podem trazer um prejuízo para as estruturas de engenharia civil. Porque as fissuras, por exemplo, as trincas, né, são produto de deformações do material. E eles podem causar a ruptura do material. Então, a gente também estuda a mecânica dos corpos deformáveis, né? Mas vocês vão estudar isso posteriormente, em resistência aos materiais, que é uma disciplina em continuação de mecânica básica. Além disso, né, mecânica básica é pré-requisito para outras disciplinas de análise de estruturas, né? O engenheiro civil é quem faz o projeto estrutural, né? Então, mecânica básica vai ser pré-requisito para a resistência aos materiais, que vocês vão ver depois no quinto período, acho. Isostática, hiperestática, mecânica do sólido, também no sexto período. Então, essa disciplina é pré-requisito para todas aquelas que vão vir depois, tá? E então, por que a gente precisa estudar a mecânica? Eu já fui falando um pouco, né? Mas todas as estruturas de engenharia, sejam elas de engenharia civil ou de engenharia aeroespacial, engenharia naval, engenharia mecânica, qualquer engenharia, elas precisam resistir às forças às quais elas estão submetidas, certo? Senão elas não ficam em pé. Por exemplo, no caso de uma ponte, ela precisa resistir às forças do vento, às forças das ondas do mar, os pilares, né? Então, ela precisa ter umas características, né, de resistência. E a mesma coisa com outras estruturas que são de engenharia, vamos dizer, mecânica, né? Um automóvel, ele precisa também resistir ao movimento e às cargas que atuam também, né? Então, mesmo que a estrutura ela esteja em repouso ou esteja em movimento, ela está submetida à força, né? Uma ponte está submetida a forças do ambiente. Um avião que está voando, ele está em movimento, mas ele também está
precisa resistir às forças do ambiente, né? Então, por isso que a gente precisa estudar a mecânica, que a mecânica estuda o efeito que as forças produzem sobre os corpos, né? Por isso que a gente precisa estudar a disciplina. Então, aqui um exemplo, né, de uma estrutura de engenharia civil comum, que seria uma edificação. Elas estão submetidas a diferentes tipos de força. E a gente precisa projetar essas estruturas levando em consideração os princípios da mecânica, né? Senão a estrutura não fica em pé. Esse projeto ele é feito levando em consideração esses princípios da mecânica. Por exemplo, a estrutura, qualquer estrutura, a primeira força que ela precisa resistir é o próprio peso dela, né? Até a gente, se a gente não resiste o nosso próprio peso, a gente não fica em pé. As estruturas, a mesma coisa. Elas precisam resistir o peso próprio, o vento, né? Qualquer ação do ambiente, variação de temperatura. E a gente precisa entender o que acontece com os elementos estruturais quando eles estão submetidos a todos esses reforços, para que a gente consiga dimensionar e criar um projeto que vai resistir todos esses reforços, todas essas cargas, né? Então, é isso que estuda a mecânica. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Bem, essa foi, então, a apresentação geral, assim, da disciplina, né? O que a gente estuda aqui em mecânica, para que ela vai servir, por que vocês precisam também focar aqui na disciplina, mesmo que seja uma disciplina básica, porque os conhecimentos aqui vão ser depois também necessários em outras disciplinas de análise de estrutura que vocês vão ter depois, né? Então, agora a gente vai fazer uma revisão, vamos fazer uma revisão de conceitos que são básicos, né? Muitos de vocês já estudaram todas essas coisas na física do ensino médio, mas a gente precisa aqui relembrar, né? Relembrar para encarar a disciplina com todos esses conhecimentos aí bem fresquinhos, né? Então, por exemplo, o primeiro conceito que a gente vai falar agora é do conceito de espaço. O espaço, o que é? O espaço é uma região, né? Uma região geométrica que está ocupada por corpos, né? E as posições desses corpos, elas são descritas por medidas, né? Que podem ser lineares ou podem ser angulares, né? Então, a gente pode descrever a posição de qualquer ponto no espaço por um sistema de coordenadas tridimensionais, né? Vocês sabem que o espaço ele é representado por 3 dimensões. Então, a gente utiliza 3 eixos ortogonais, eixo X, eixo Y e eixo Z. Eu posso localizar qualquer ponto nessa região geométrica conhecendo as coordenadas X, Y, Z daquele ponto, certo? Isso a gente usa na vida para tudo, né? Se vocês percebem, né? Para a gente localizar qualquer objeto na superfície da Terra, também existem coordenadas, né? As coordenadas polares, que são os meridianos e os paralelos, né? Então, essas coordenadas polares, elas são utilizadas para localizar qualquer posição de qualquer objeto na superfície terrestre. Da mesma forma, a gente trabalha no espaço, né? Em qualquer região geométrica. E a gente vai utilizar muito esse sistema aqui cartesiano de coordenadas ortogonais para localizar, né, a posição dos pontos, dos corpos, dos elementos, né? Sempre, qualquer posição, ela está referida a um eixo de referência, né? A um sistema de coordenadas de referência. Porque senão a gente não tem como localizar. Sempre existe um sistema de referência com respeito ao qual eu vou dar uma medida, né? Então, é isso aí. Espaço, então, seria essa região geométrica que pode ser descrita pelas coordenadas de um sistema linear ou angular, né?
E outro conceito é muito importante na física e na mecânica, o conceito de tempo. O que é o tempo? O tempo não é mais do que a medida da sucessão dos eventos, né? O tempo nos indica a sucessão dos eventos, quando é passado estão esses eventos. Só que o tempo, ele não está muito envolvido nos problemas da estática. Ele está mais envolvido nos problemas da dinâmica, não na estática. Então, nas análises estáticas, a gente geralmente não trabalha com o tempo, mas a gente trabalha mais na parte da dinâmica. Mas é só para vocês saberem, né? E aqui a gente na disciplina vai ver um pouquinho também de dinâmica, então por isso o tempo, só lembrando, ele dá uma ideia da sucessão dos eventos, é uma medida para quantificar a sucessão dos eventos. A massa, o que seria a massa então? A massa é uma medida da inércia de um corpo. E o que é a inércia? A inércia é a resistência a uma variação de velocidade. Né? Quanto maior for a inércia de um corpo, mais difícil é movimentar esse corpo, né? Quanto maior a inércia, mais difícil, mais resistência à variação de velocidade. E massa pode ser entendida também como a quantidade de matéria, né? Quantidade de matéria num corpo. A gente entende isso também por massa, né? Por exemplo, e as massas do corpo, elas afetam diretamente a força de atração gravitacional entre eles e entre outros corpos. Por exemplo, os planetas, né? A força de atração gravitacional entre os planetas depende da massa dos planetas, né? Então, assim, cada corpo, essa atração gravitacional entre os corpos vai depender da massa do corpo. O que mais, gente? A força também. Força é a grandeza fundamental que a gente trabalha, né? A força não é mais do que a ação de um corpo sobre outro. E a força, ela tende a mover o corpo na direção da ação, né? Certo? Quer dizer, se eu tenho um objeto aqui, por exemplo, e eu aplico uma força aqui para a minha esquerda, ele vai se movimentar na direção da força que eu estou aplicando. Essa é uma coisa intuitiva, né? É intuitivo, mas quando vocês estão resolvendo problemas, às vezes vocês esquecem. Né? Então, sempre lembrem dessas coisas que são intuitivas, que vocês veem na vida, na prática. Né? Se eu aplico uma força aqui para cima, ele vai se movimentar para cima. Então, é isso. Mas a força, ela não unicamente é caracterizada pelo valor da força, ela também é caracterizada pela direção, a direção da força, o sentido também e o ponto de aplicação. Então, por isso, a força é uma grandeza vetorial. Porque se eu falar unicamente da magnitude, eu não estou descrevendo a força completa. Eu posso dizer que eu vou aplicar uma força aqui no celular de 10 newton, sei lá. Eu posso aplicar essa força, mas eu não estou dando a informação toda. Eu preciso dizer em que direção, em que sentido e em que ponto eu estou aplicando essa força. Certo? Não é como a massa, que a massa é um valor único, então é uma grandeza escalar. A força é uma grandeza vetorial. Então, ela precisa de todas essas informações para ser descrita completamente. Certo? Certo. Então, gente, vamos ver também alguns princípios fundamentais, né? Nos quais a gente se baseia, né? Um deles é a lei do paralelogramo, para a adição de força. Vocês devem lembrar, talvez, dessa lei, quando vocês estudaram vetores em matemática, né? O que diz a lei do paralelogramo? Que duas forças que atuam sobre uma partícula podem ser substituídas por uma única força, denominada resultante, que se obtém traçando a diagonal do paralelogramo, cujos lados são iguais à força dada. Certo? Então, eu posso substituir duas forças que atuam sobre uma partícula, podemos dizer sobre um corpo, por uma única força, que se denomina a resultante. Por que a gente consegue fazer isso? Observem que, por exemplo, se eu tiver esse corpo, de novo, eu estiver aplicando uma força de 10 unidades de força para esse lado,
e uma força contrária aqui de 5, né? Eu vou ter, então, uma resultante que vai ser 10 menos 5, vai ser 5, certo? Então, ele vai se movimentar de acordo com uma força de 5. Porque se eu tiver o objeto e aplicar uma força aqui de 10 unidades de força para esse sentido, e outra no sentido contrário, de 10 unidades de força, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Eu vou aplicar a mesma Vai força. gerar força e não vai sair do lugar. Exato, vai ser a força. Então, por isso eu posso substituir por uma resultante. O exemplo mais assim, fácil de enxergar é esse. Eu estou aplicando força aqui no celular. Eu estou apertando. Ele está se movendo? Não, né? Então, isso já demonstra essa lei. Eu posso substituir duas forças pela resultante. Qual outro princípio, então, a gente vai se basear aqui na disciplina? O princípio da transmissibilidade. O que diz esse princípio? Esse princípio estabelece que as condições de equilíbrio ou movimento de um corpo rígido permanecerão inalteradas se uma força que atua em um dado ponto do corpo rígido for substituída por uma força de igual magnitude e de igual direção, porém atuando em um ponto diferente, desde que as duas forças tenham a mesma linha de ação. O que isso quer dizer? De novo, vou colocar um exemplo aqui com o celular. Eu tenho esse telefone, eu estou aplicando uma força aqui nessa direção, mas eu estou num ponto específico. Então, se eu aplico uma força aqui de 10 unidades de força, vamos supor que ele se movimentou 1 centímetro com essa força. Se eu aplicar essa mesma força nessa mesma linha de ação, mas em um ponto um pouquinho mais para baixo, vai acontecer a mesma coisa, certo? Eu estou na mesma linha de ação, aplicando a mesma força. Então, o ponto de aplicação, ele pode variar um pouquinho, mas o efeito no corpo foi o mesmo. Então, é isso que diz esse princípio, né? O que mais? A gente tem as 3 leis de Newton, né? Que vocês conhecem também da física, mas a gente vai rever elas aqui. Por quê? Porque tudo na vida se baseia, né? Pelo menos aqui ou seja, no planeta, né? Que a gente vive, tudo se baseia nas leis de Newton, né? Ela só não funciona já no espaço, mas aqui no planeta a gente usa as leis de Newton para tudo, né? Então, vamos lá. O que diz a primeira lei de Newton? Que, se vocês lembram, ela é conhecida como a lei da inércia, certo? Então, essa lei, ela diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, né? A menos que ele seja forçado a mudar daquele estado por forças aplicadas sobre ele. Isso a gente também vê no dia a dia, né? Por exemplo, eu estou aqui sentada agora. Eu não consigo me movimentar daqui, a não ser que alguma força exercida sobre mim me provoque um movimento, né? Se alguém me empurrar aqui, eu vou para um lado. Ou se eu aplicar a própria força dos meus músculos, levantar, aí eu consigo sair do movimento. Mas eu estou tendo efeitos de força para eu sair do estado que eu estou, certo? Então, é isso mesmo, para tudo na vida, né? Um carro, por exemplo, um veículo que está andando a uma velocidade determinada. Se ele continuar naquela velocidade, ele não vai sair daquele movimento retilíneo, ao menos que outra força seja aplicada para tirar ele desse estado, né? Se vocês dirigem um veículo e vocês vão em uma velocidade fixa, vocês não saem daquele estado, ao menos que você aperte o freio, né? Aí você está aplicando outra força que vai fazer que aquele estado mude. Então, é isso que diz a primeira lei. Isso vocês veem tudo na vida, né? É básico, parece uma coisa básica, na verdade é uma coisa básica, mas quando a gente está enfrentando problemas grandes, a gente às vezes não percebe essas coisinhas que são básicas. Então, essa é a primeira lei. Segunda lei, o que diz a segunda lei? Que é conhecida como a lei da força, né? A lei da força,
ela diz que a resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração que atua sobre ele, né? Então, é aquela equação F igual a M multiplicando A, né? Essa equação, essa segunda lei de Newton, a gente usa para tudo, né? Para tudo. Principalmente na dinâmica, né? Força igual a massa por aceleração. E a terceira lei, o que é que diz a terceira lei? Que é conhecida como a lei de ação e reação. Ela diz que as forças de ação e reação de corpos que interagem entre si são iguais em valor, mas com sentido oposto. Isso, pessoal, também é uma coisa básica, né? Que a gente vê no dia a dia. Essa lei também está em tudo. Por exemplo, aqui na mesa que eu estou, eu coloco meu celular aqui na mesa. Essa lei, eu estou vendo ela aqui. A força que o celular está exercendo na mesa é igual à força que a mesa está exercendo sobre o celular, né? Só que ela está no sentido oposto. Por isso que fica em repouso, né? Se não fosse assim, ou o celular abriria um buraco e cairia no chão, ou a mesa iria para cima e empurraria o celular, certo? Então, para esses corpos eles estarem no equilíbrio, eles precisam ter força atuando iguais, mas em sentidos opostos, né? A força que eles exercem um sobre outro são iguais em magnitude, mas elas são em sentidos opostos. Então, isso aí também é uma coisa básica que a gente vê no dia a dia, né? Então, novamente, vamos falar um pouquinho agora da força-peso. A força-peso, pessoal, para calcular ela, também, até para isso a gente usa a segunda lei de Newton, que é a lei da força. Essa lei nos diz que a força é igual à massa pela aceleração. A força exercida sobre um objeto é igual à sua massa pela aceleração que essa força produz sobre ele. Então, como que a gente calcula a força-peso? A gente calcula multiplicando a massa pela aceleração da gravidade. O que é a força-peso? Muitas pessoas, né, principalmente que não é da área de engenharia ou da área técnica, confundem muito o que é massa com o que é peso, né? A gente, às vezes, até fala errado, não? Vou lá na balança, vou ver quanto que eu peso, qual é meu peso. Isso está errado, né? Mas a gente acaba falando assim. Mas isso não é peso. O que a gente mede na balança é a massa. Que a gente vai lá e mede um valor em quilogramas, né? Quilograma é uma unidade de massa, não é de peso. Então, a gente mede a nossa massa, não mede o nosso peso. O nosso peso, ele seria a multiplicação dessa massa pela aceleração da gravidade. Isso sim seria o peso, né? Então, como é que a gente calcula essa força-peso para qualquer objeto? Multiplicando essa massa do objeto pela aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, né? Vocês sabem que ela atua em direção ao centro da Terra, né? Ela atrai com uma aceleração todos os objetos em direção ao centro da Terra. Então, na verdade, a direção dela é apontando para o centro da Terra. Só que como a gente está num pontinho aqui da superfície terrestre, muito pequenininho, e a gente faz os projetos e faz o problema, a gente resolve tomando como referência a própria gente, né? O ponto que a gente está, a gente coloca ela como apontando na vertical para baixo, né? Sempre. Então, quando a gente for fazer uma representação dessa força da gravidade, a gente coloca um vetor apontando, né, para baixo, na vertical, sempre. Então, vocês sempre vão representar a força-peso atuando na vertical, apontando para baixo. Porque, na verdade... Professor, então nosso peso é 10 vezes nossa massa, no caso, quase, aproximadamente. Exatamente. É 10 Caraca, vezes maneiro. a massa. Esse seria o peso. E então é isso, gente. E a aceleração da gravidade, ela é uma constante, né? Vocês sabem, ou lembram que ela é 9,81 aproximadamente metros por segundo ao quadrado.
Quando eu falo por, não é multiplicando, tá? É dividindo, segundo elevado ao quadrado, que é a unidade de aceleração. E qual a unidade da força, então? Do Sistema Internacional de Medidas, que a gente vai falar disso agora um pouquinho mais para frente, a unidade da força é o Newton. O que seria um Newton, então? O Newton não é mais do que a força necessária para acelerar um objeto de massa de 1 quilograma a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a força que eu necessito para acelerar essa massinha de 1 quilograma a 1 metro por segundo ao quadrado é uma força de 1 Newton. Então, por isso, essa é a unidade de força, o Newton. No caso da gente, por exemplo, quem for na balança e se pesar, e sua massa, a gente já fala pesar porque está, né, está no vocabulário, mas não seria pesar, porque a gente não mede o peso. A massa que vocês medem lá, de 60, 70 quilos, vocês multiplicariam por 9,81, né, aproximadamente 10. Então, qual seria o peso de um ser humano? Mais ou menos 700 newtons, né, dependendo. Mas está em torno dos 700 newtons, para quem pesa... tem uma massa de 70 quilogramas, certo? E, enfim, é isso, essa unidade de força, e a força-peso sempre representada na vertical, apontando para baixo. Para a gente, no papel, está apontando para baixo, né? Mas vocês sabem que é para o centro da Terra. Então, pessoal, eu estou apresentando aqui, esse foi o exemplo da segunda lei de Newton, né? Um exemplo que eu coloquei para vocês, da determinação da força-peso, até porque isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque a gente precisa calcular o peso das estruturas, né? Quando a gente for projetar as estruturas. Então, sempre vai depender da massa, da estrutura, do elemento, e cada material ele tem uma massa específica. Então, vocês têm que multiplicar para calcular o peso da estrutura, as massas dos elementos pela gravidade. Então, isso aqui é uma aplicação da segunda lei de Newton, que a gente faz no dia a dia. E a terceira lei de Newton, um exemplo dela, né, é a lei de gravitação universal. O planeta, por exemplo, essas bolinhas estão representando 2 planetas. A força que um planeta exerce sobre o outro, que são iguais em sentido oposto, foi o exemplo que eu coloquei para vocês no celular aqui na mesa, né? Os corpos exercem forças iguais, um sobre o outro, mas com sentidos opostos, né? Então, essas forças que um planeta exerce sobre o outro, elas são calculadas em função da massa de cada um desses planetas, né? A distância entre eles e a constante G, que é a constante de gravitação universal, que ela tem esse valor aqui aproximadamente, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro quadrado dividido quilograma ao quadrado. Então, esse é um exemplo aqui da terceira lei de Newton. Por que eu coloco isso aí para vocês? Vocês vão usar isso aqui na prática, no dia a dia? Não, né? Mas para vocês saberem de onde que sai, né? Como que a gente determina, então, essa força entre os planetas. Mas a gente usa essa lei de ação e reação para os problemas aqui também da Terra, né? Então, esse aí é um exemplo. Vamos falar um pouquinho agora das unidades, que eu estava já até falando, né? Do sistema internacional. Então, o sistema internacional de unidade, ele é diferente do sistema americano. E a gente precisa conhecer um pouco as relações entre o sistema internacional e o sistema americano. Por quê? Porque, às vezes, você pode encontrar em literatura essas unidades aqui do sistema americano, que para a gente são um pouco estranhas, porque a gente não usa elas, mas a gente precisa saber converter e levar para o sistema internacional. O sistema internacional é o que usa geralmente todos os países, menos os Estados Unidos, né?
Então, os Estados Unidos, eles são diferentes nisso aí. A massa, né, vocês sabem que a unidade é quilograma, né? A gente dá em quilograma no sistema internacional. O comprimento, ele é dado em metros, o tempo em segundos e a força em newton, que eu já tinha falado também. Se a gente for para o sistema americano, qual vai ser a unidade que eles usam para a massa? Eles usam essa unidade aqui estranha, o slog. Eu vou falar agora, daqui a pouquinho, o que seria isso aí. Para comprimento, eles usam P, né? O P, eles medem em P, e a unidade aqui é CFT, que é de feet, né? Em inglês. Segundo, também, eles usam igual que o sistema internacional para o tempo. E para força, eles usam libra. Libra-força. Eles têm libra-massa e libra-força. Essa libra aqui é a unidade de força. Então, assim, vamos ver como é que a gente relaciona um pouco quais são essas unidades, como elas se relacionam entre elas, né? Por exemplo, aqui eu tenho alguns pezinhos, né, mostrando qual a equivalência, né? Esse pezinho aqui, ele pesa 9,81 newtons. Isso equivale a 2,2 libra-força no sistema americano, né? E a massa é 1 quilograma, certo? E, por outro lado, no sistema americano, 2,2 libra-massa. Eles indicam libra-massa e libra-força. O que indica o libra-força? Que seria essa massa multiplicando, essa F aqui é a multiplicação da força de 9,81 metros sobre segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade. Então, esse é o exemplo para Newton e libra-força. Vamos ver aqui, por exemplo, o slog, que é a unidade de massa que eles usam também. Um slog é 32,2 libra-massa, ou seja, a libra de unidade de massa, que seria o equivalente a 14,61 quilogramas, né? Então, um slog é 14,61 quilogramas. Conhecendo essas relações aí, vocês podem levar de uma para outra, né? De quilograma para slog ou vice-versa, caso precisarem, né? E comprimento. O P, então, que o americano usa, um P, ele é aproximadamente 30 centímetros e meio, né? 0,305 metros. Então, é mais ou menos 30 centímetros, um P. E o metro tem quantos pés? Um metro, ele tem 3,28 pés, aproximadamente 3,3, que é o que a gente usa aí no dia a dia, na correria, né? Na prática. Então, aí essa é a equivalência entre metro e pé. Vamos ver um exemplinho aqui. Professora, Sim. licença, eu estou falando aqui porque eu estou trabalhando ainda, estou até dirigindo, aí eu não vou conseguir assistir a aula da senhora hoje. Não, mas essa aula vai ficar gravada, você pode ver depois. Tá bom, eu vejo a aula gravada depois, tá só para... Aí eu vou deixar meu... Posso deixar aqui no chat mesmo? Sim, deixa aí o nome e o sobrenome. Tá ok, tá ok. Tá ok, obrigado, professor. Desculpa interromper a aula da senhora, tá? Nada. Então, vamos continuar aqui com esse exemplinho, né? Aqui, por exemplo, eu já coloquei novamente o P, aqui está a precisão ainda maior, né? Aqui não está 0,305, é 0,3048, né? Uma aproximação aqui, uma precisão maior ainda. Então, um P seria esse valor aqui em metros, né? Que outra medida usam os americanos? Eles usam a milha também. Vocês devem ter escutado, às vezes, falar de distâncias em milhas e não em quilômetros, como a gente usa, né, do sistema internacional. Então, uma milha, ela é 5,28 pés. Então, se eu quiser levar isso para metro, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar esses pés
pelo valor que um P equivale em metro, né? Então, eu teria, então, o valor aqui em metros. E aqui, uma milha vai ser igual, então, a 1,609 quilômetros, né? Aqui eu levei o pés para metro e aqui para quilômetro. Isso aqui, na verdade, seria 1.609, tá? Então, seria 1,609 quilômetros. O que mais? Uma polegada, eles usam também polegada, né? Que seria SIN, que é inch, polegadas, né? Uma polegada, olha só, é 1 dividido por 12 pés. Então, assim, para levar, então, essa polegada para metro, eu tenho que dividir aqui. Como ela é 1 sobre 12 pés, eu vou multiplicar esse 1 sobre 12 pelo que vale um pé. Então, eu teria que isso aqui é 0,0254 metros, né? Então, uma polegada, vocês já devem ter percebido até nas trenas comuns, né? Que vocês têm por um lado centímetro e por outro a polegada, que uma polegada é mais ou menos 2,54 centímetros, né? Que seria esses 25,4 milímetros aqui. Então, assim, quando a gente tiver unidades do sistema americano, a gente precisa converter para as unidades do sistema internacional. A não ser que você esteja lá nos Estados Unidos, né? Fazendo algum projeto lá para os americanos, e aí eles trabalham, sim, com as unidades deles, né? Mas se a gente for fazer aqui, pegar algum problema da literatura com essas unidades, geralmente a gente vai converter para o sistema internacional. Então, só para vocês saberem um pouquinho aí dessas relações. O que mais? Aí, no caso, desculpa interromper, professora, mas no caso, se a senhora der algum exercício que tiver que fazer, mudar, né, de sistema internacional americano para esse que a gente costuma usar, é só fazer esses cálculozinhos ali, né? Sim, sim. Não, e assim, por exemplo, Ok, se vocês estão preocupados com o exercício da prova, sei lá, eu não vou colocar na prova um exercício com essas unidades que são mais estranhas, né? Ah, tá, beleza. Porque a gente geralmente não usa, Tá, mas ok. se for nas aulas, que pode ser que tenha assim, aí vocês fazem a conversão, podem consultar a literatura, né? Vocês nem precisam saber de cabeça isso, é só consultar a literatura e fazer a conversão. Mas, assim, por cultura Tá bom, geral, né? Obrigada, tá? Nada. Por cultura geral, a gente sabe mais ou menos já algumas delas de cabeça, né? Vocês devem ter ouvido que o pé é aproximadamente 30 centímetros, já vocês devem ter ouvido isso. Então, é isso aí. A unidade de força, então, pessoal, lembrando, né? Que é o Newton no sistema internacional. Nos Estados Unidos é a libra. No caso, libra-força, né? Que seria, ela é definida multiplicando o peso da libra padrão, que é a libra-massa, aquela que a gente compara com quilogramas, essa é a libra-massa, que seria 0,4536 quilogramas. Isso seria uma libra-massa. Vocês devem ter escutado também, um quilograma é mais ou menos 2,2 libras, mais ou menos, né? Então, por isso, fazendo aqui a conversão ao contrário, então, uma libra-massa seria mais ou menos meio quilograma. Então, a gente pode, usando essas relações, né, dizer que uma libra-força, como é uma libra-força, unidade de força, equivale a 4,448 newtons. Você vê que geralmente a gente tem conversões que são mais, a gente usa números mais inteiros, né? Mas observem aqui que o sistema americano, conversão, são números sempre muito estranhos, né? Mas é assim. Então, uma libra-força seria 4,448 newtons. E falando daquela unidade estranha da massa, que é o slog, observem de onde que sai essa unidade. Essa unidade do slog, ela sai da substituição na equação da segunda lei de Newton.
força igual a M por A. O que eles fizeram aqui para definir essa unidade? Eles substituíram uma libra, força, para essa F, né? E um P por segundo ao quadrado, que é uma unidade de aceleração. Aceleração é comprimento por segundo ao quadrado, né? Por unidade de tempo ao quadrado. Então, eles substituindo isso aqui, eles encontraram, então, a unidade de massa, como a divisão disso pela aceleração, né? Isolando aqui M, eles encontram que a unidade de massa, que seria o slog, né? Seria uma libra força dividida por um P sobre o segundo ao quadrado. Seria isso aqui, então. Então, olha aí o slog, o que é? Uma libra força multiplicando o segundo ao quadrado dividido por P. Bem estranho, né? Mas, enfim, é isso aí. Muita coisa, muita coisa. Mas só para vocês saberem que isso sai dessa equação aqui. Quando vocês precisarem saber quanto que vale um slog, o que é isso? Ele foi obtido substituindo aqui na equação uma libra força para F e um P por segundo ao quadrado para A. Isolando M, né? Essas unidades passaram para dividindo para cá e o valor do slog ele foi obtido assim. Então, vamos ver um pouquinho mais aqui. Por exemplo, o que a gente faz para converter? Multiplicar ou dividir, né? Dependendo. Então, a gente usa fatores de conversão, né? Apropriados. Se vocês sabem que, por exemplo, a quilograma é 2 alguma coisa libras, você consegue, por exemplo, calcular quantas libras tem 4 quilogramas, né? E assim, a mesma coisa, e fazer o processo inverso. Então, por exemplo, se a gente quer converter um momento de uma força, que o valor dele é 47 libras por polegada, o que seria o momento? O momento é a multiplicação de uma força por uma distância, né? Por isso que eu tenho aqui libra força, no caso, por polegada. Então, eu tenho essa unidade do sistema americano. Se eu quero levar isso para o sistema internacional, eu faço o quê, então? Eu sei que uma polegada é 25,4 milímetros, né? Milímetro já é do sistema internacional. Então, eu multiplicaria, né? Por esse valor, esse número aqui. Mas eu tenho também que converter libra-força, né? Uma libra-força, a gente viu na slide anterior, que era 4,448 newton. Então, eu multiplico também por isso aí, né? Então, eu multiplicaria o 47 por 4,44 e por 25,4. E aí eu teria, então, o momento em unidade do sistema internacional, que seria 5.310 newton por milímetro, que foi o que eu usei aqui como conversão, né? Só que a gente trabalha mais com newton metro. Por quê? Porque newton milímetro dá unidades muito grandes. Então, a gente na mecânica e na engenharia trabalha mais com newton metro. Levando isso para metro, é só dividir aqui por 1000, né? E isso daria 5,331 newton por metro. Então, assim, isso que a gente faz, né? Converter, quando a gente tem unidades do sistema americano, converter conhecendo as relações, né? Então, só um exemplinho aí sobre isso. O que mais é importante a gente lembrar? Dos prefixos, né? Os prefixos das unidades do sistema internacional. Por quê? Porque a gente tem, dentro do próprio sistema internacional, a gente trabalha com prefixos, que são fatores de multiplicação, né? Por exemplo, eu teria quilômetro, tem um metro, tem um milímetro. Então, vocês sabem que a relação entre essas unidades são sempre múltiplos de 10, né? Para levar de milímetro para metro é por 1000, né? No caso, dividir por 1000. Então, vamos lá. Eu tenho o prefixo aqui, hexa, né? O hexa, o que significa? 10 elevado a 18. Então, o fator de multiplicação seria um 1 com 18 zeros, né? O peta é 10 elevado a 15.
O tera, 10 elevado a 12. O giga, 10 elevado a 9, e assim, né? A gente usa mais quais prefixos aqui na engenharia mesmo, no problema que a gente resolve. A gente usa mais o giga, às vezes. Nem tanto o giga, mas às vezes a gente usa. O mega, ele é muito utilizado. A gente dá pressão em megapascais, né? E esse mega indica 10 elevado a 6. Então, se eu falo de 1 megapascal, quer dizer que o 1 megapascal ele vai ser 10 elevado a 6 pascais, né? Então, isso que quer dizer esse prefixo. O exemplo mais clássico, assim, que a gente vê no dia a dia é o quilo, né? Quilo. Quilômetro, por exemplo, para levar de quilômetro a metro, eu sei que o quilo está indicando que é 10 elevado a 3. Então, um quilômetro está me representando 10 elevado a 3 metros, né? Ou seja, 1000 metros. Então, a gente usa muito também o prefixo quilo, não só para metro, mas para quilograma, quilonewton. Então, sempre que tiver quilo, quer dizer que aquela unidade eu estou multiplicando por 10 elevado a 3. Ou seja, 1 quilonewton, perdão, ele é também 1000 newtons, né? 10 elevado a 3 newton. Então, a gente tem também hecto, deca, décimo, centi, mili. Aqui a gente faz ao contrário, né? Quando é décimo, centi, mili, é 10 elevado a um número negativo. Porque, por exemplo, para levar a milímetro, né? Ou seja, para levar de milímetro a metro, milímetro, né? A unidade que eu estou dizendo que representa uma porção dessa unidade é 1 metro, né? Então, qual é esse fator? Qual é essa proporção? Se eu milímetro, quer dizer que 1 mili está me dizendo que eu estou multiplicando esses metros por 10 elevado a menos 3. Certo? Por isso é que 1 milímetro ele vai ser igual a 0,001 metro, né? Então, 1000 milímetros, como é por 10 elevado a menos 3, já daria, então, 1 metro. E assim, a gente usa também micro, nano, pico. A gente não usa, na verdade, essas tão pequenininhas, né? Porque a gente não trabalha com unidades tão assim, com dimensões tão pequenas, né? A gente geralmente é com mili. Já nano é mais para outras engenharias, né? Que trabalham já com essa grandeza. Às vezes a gente encontra algum problema, né? Mas é raro, né? Então, vocês podem ter ouvido falar sobre muito informática, por exemplo, de tera, né? A gente fala de terabits e todas essas coisas. São esses prefixos aqui também. Então, gente, essa tabelinha eu vou deixar aí para vocês. No caso de dúvida, vocês consultam depois. Eu vou disponibilizar essa aula aqui. Acho que eu já coloquei no AVA, né? Sempre eu vou colocar as slides no AVA. Então, vocês vão lá Esse e slide consultam. ainda não está não, professora, tá? Os livros estão, o link da aula, ementa. Esse Então eu slide coloco não depois da aula, eu coloco. tá, ok, obrigada. O que mais a gente tem aqui, então? Os múltiplos e submúltiplos das unidades de comprimento, massa e força, que mais comumente são utilizados em engenharia. Quais são? Eu já estava falando até deles um pouquinho, né? O quilômetro, que são 1000 metros, né? Foi o exemplo que eu coloquei aqui. E do milímetro aqui, né? Com 1 mili, né? 1 milímetro, 0,001 metro. A gente tem também só um minutinho, gente. A gente tem aqui o megagrama, né? Mega, que seria esse aqui. Que é 10 elevado a 6 gramas, né? Só que 10 elevado a 6 seria 1 milhão de gramas, que seria 1000 quilogramas, né? Essa M maiúscula é de mega. Olha aqui. Ué, e a tonelada? Oi? E a tonelada?
1 tonelada é 1.000 quilogramas também. Sim, mas por que que não tá nesses, tipo, É porque pode usar tonelada também se usa, né? Mas não é do SI, então. Ou seja, o correto seria eu pegar, para colocar no SI, eu pegar o problema que estiver em tonelada e converter para MG. sim, mas geralmente a gente usa quilograma, né? A gente nem chega a usar tonelada tanto na Não, só por engenharia, mas... curiosidade. Só por curiosidade, porque, assim, muita gente, geralmente, muitos casos, calma aí, deixa eu resumir. Todos os casos, ninguém fala megagrama, né, cara? Todo mundo fala tonelada. É porque se populariza, né? Então é mais popular usar tonelada. Só que em questão de prova ou de qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que trabalhar com o sistema internacional. Não, assim, gente, não é assim, não é obrigatório. Se eu estou dando algum problema à unidade em tonelada, você pode usar tonelada. Eu só estou falando o que está certinho, concebido como prefixos de unidade, né? Não, tudo bem. Mas não é que tonelada seja errado e que você não possa utilizar. Pode sim utilizar tonelada. Mas geralmente a gente vai trabalhar com quilogramas, né? E aqui o contrário, né? Uma grama é 0,001 quilogramas, né? E o newton e quilonewton, que isso aqui a gente vai trabalhar muito. Então, isso aqui, não esqueçam que 1 quilonewton são 1.000 newtons, né? Então, isso aqui a gente se trabalha muito, porque são as unidades de força, e geralmente a gente trabalha, né, com unidades de força, não de massa, né? Já expliquei para vocês que força e massa são coisas diferentes. Então, é isso. O que mais? A gente tem também múltiplos e submúltiplos das unidades de tempo, que esses aí também vocês conhecem, né? Muito mais fácil para vocês conhecerem esses aí. Vocês sabem que 1 minuto são 60 segundos, e 1 hora tem 60 minutos, que ao mesmo tempo tem 3.600 segundos, né? Só multiplicando por 60 e 60. Agora, área e volume, né? A gente dá unidades de área em comprimento ao quadrado. Vocês sabem também, conhecem isso, né? Unidades de área que seria um comprimento elevado ao quadrado. Então, no sistema internacional, né, é o metro. E o metro quadrado ele equivale... Professora, eu não entendi. Comprimento o quê? Um comprimento elevado ao quadrado, né? Metro não é unidade de comprimento. Metro é unidade de comprimento elevado ao quadrado, né? Então, 1 metro quadrado, ele representa 1 metro de comprimento por 1 metro de largura. Isso seria unidade de área. Mesma coisa para o volume. O volume, 1 metro cúbico, ele representa 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Então, isso seria 1 metro cúbico, que é o que a gente usa, então, para volume, unidade de comprimento elevado ao cubo. E assim, a gente pode usar também o prefixo, né, dessas unidades base, né? Vamos chamar unidade base, que é 1 metro, e a gente pode usar o prefixo, que indica múltiplos e submúltiplos das unidades, né? Por exemplo, 1 decímetro elevado ao quadrado, se eu quiser levar para metro quadrado, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a menos 2, certo? Porque 1 decímetro, né? Ele, ou seja, quantos decímetros tem 1 metro? 10, né? Então, se eu quiser levar de 1 decímetro para metro, eu tenho que multiplicar por 0,1, né? Que seria 10 elevado a menos 1. Só que, como eu estou levando aqui comprimento ao quadrado, eu tenho que multiplicar 2 vezes. Seria, então, 10 elevado a menos 2. Mesma coisa para o centímetro. Se eu for levar de centímetro para metro, eu multiplicaria por 10 elevado a menos 2. Mas como eu tenho 1 centímetro elevado ao quadrado, eu tenho que multiplicar 2 vezes. Então, aí seria por 10 elevado a menos 4. E se for milímetro, por 10 elevado a menos 6. Porque se eu for levar 1 milímetro, né, só o comprimento, se eu for levar 1 milímetro para metro, eu teria que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Certo?
Então, como ele está ao quadrado, 10 a menos 3, elevado a menos 3 duas vezes, dá 10 elevado a menos 6. Então, isso aqui é importante, porque muitas vezes vocês fazem as coisas na correria e acabam esquecendo, e vocês vão levar de uma unidade ao quadrado para outra, e vocês fazem a conversão como se fosse só um comprimento, como se fosse só uma unidade, então vocês sabem levar de metro para centímetro, de decímetro para metro, e assim. Só que às vezes vocês esquecem que está ao quadrado, então está elevado ao quadrado, e duas vezes fazer essa conversão, tá? Então não esqueçam disso. O que mais a gente tem? Para volume, então, é a mesma coisa. Só que quando está ao cubo, eu tenho que multiplicar 3 vezes, né? Em lugar de 2 vezes, eu vou multiplicar 3 vezes. Então, olha só, aqui eu estou ao quadrado, eu estou multiplicando 10 elevado a menos 1 2 vezes. Aqui, então, eu multiplicaria 10 elevado a menos 1 3 vezes. Seria 10 elevado a menos 3, porque eu tenho aqui esse comprimento elevado ao cubo, né? E a mesma coisa aqui para o centímetro e para o milímetro, né? Só que como o centímetro, ou seja, um metro tem 100 centímetros, para eu levar o centímetro para metro, seria por 10 elevado a menos 2. Multiplicado 3 vezes, fica esse menos 6 aqui. E o milímetro vai ficar esse menos 10 elevado a menos 9 aqui. Tá? Então, o que mais? Bom, essa tabelinha aqui está em um dos livros que eu compartilhei lá para você também. Então, quase sempre você vai encontrar essa tabela, às vezes no final dos livros, né? Nos apêndices, mas às vezes está no meio do texto também. Mas eu separei aqui para vocês também, porque aqui estão as unidades, assim, as grandezas fundamentais que a gente trabalha e as unidades em que elas são dadas, né? Do sistema internacional. Por exemplo, a aceleração já está aqui, né? Metro por segundo ao quadrado. Lembre que quando eu falo por segundo ao quadrado, não é multiplicação, é divisão, tá? Então, assim, a gente tem aqui várias grandezas, né? Aceleração angular, velocidade, área, massa específica. E aqui do ladinho o símbolo e as unidades, né? Quais seriam as unidades? Então, vocês podem aí consultar sempre a tabelinha para conferir, né, as unidades. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os métodos de resolução de problemas, né? Como é que a gente resolve um problema? Primeiro, o problema que a gente vai resolver aqui na mecânica, a gente deve abordar como se fosse uma solução real de engenharia, né? Porque, na verdade, vocês estão tendo uma preparação para isso, né? Vocês sempre têm que pensar que vão resolver um problema real de engenharia, né? Qualquer problema deve se basear nos princípios fundamentais que a gente já falou anteriormente, né? A lei do paralelogramo para adição de força, a lei da transmissibilidade e as 3 leis fundamentais de Newton, né? As 3 leis de Newton. Então, todo problema você deve se basear nesses princípios, ou em teoremas que são derivados deles, ou que são deduzidos a partir desses princípios, né? Você não pode fugir da física, né? Senão você está resolvendo o problema errado, de forma errada. Essas equações lá, né? Esses princípios fundamentais, eles fornecem para a gente formulações, né? Eles fornecem equações. Essas equações expressam o quê? As condições de repouso ou de movimento dos corpos considerados, né? Por exemplo, a equação da segunda lei de Newton, força igual massa para aceleração, ela descreve tanto o repouso como o movimento do corpo, né? Por quê? Se eu tenho que F igual a M por A, e eu tenho o valor de força, estou descrevendo algum objeto que vai ter um movimento, né? Que uma força está sendo aplicada sobre ele. Ou seja, a resultante do sistema de força, se tiver um valor, esse corpo está em movimento. Se essa resultante do sistema de força for nula, ou seja, eu posso ter forças atuando, mas elas podem se anular. Lembrem da terceira lei. Então, assim, todos esses princípios, eles estão relacionados, nunca é só um, eles estão em todo, né? Então, se eu tenho um sistema de forças atuando,
e eles se anulam, essas forças acabam se anulando, a resultante é zero, eu tenho uma condição de repouso. E é isso que acontece nas estruturas de engenharia civil, né? As que a gente projeta comumente, que são as que a gente projeta de acordo com os princípios, de acordo com a análise estática, né? Eu vou ter forças atuando sobre a estrutura. Não é que eu não tenho força, eu vou ter um sistema de força, inúmeras forças, só que elas precisam se anular. A resultante precisa ser zero para que a estrutura esteja lá em repouso, certo? Se a resultante não for zero, a estrutura vai estar em movimento. Então, a gente não pode fugir desses princípios aqui na resolução dos problemas, tá? O que mais a gente precisa sempre levar em consideração? Quando a gente obtém uma resposta, existem sempre algumas formas de conferir se essa resposta ela está errada ou ela está certa, né? Não é que é absoluto, mas existem formas de você conferir, né? Por exemplo, a verificação das unidades já dá uma indicação para você se você fez a coisa certa ou se você fez alguma coisa errada. Se você teve lá um erro no raciocínio, dá para você detectar esse erro pela verificação das unidades. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de um momento de uma força de 50 newton em relação a um ponto a 0,6 metros da linha da ação dessa força. Se a gente for calcular o momento dessa força, o momento é força multiplicado pela distância, então a gente multiplicaria os 50 newton pelo 0,6 metro, e eu teria um momento de 30 newton multiplicando o metro, né? Então, essa é a minha unidade. Se eu sei que o momento, ele é newton multiplicando o metro, eu tenho que ver que aqui na minha equação, eu tenho que ter alguma unidade em newton e outra unidade, multiplicando outra unidade em metro. Então, a gente tem como verificar, né? Isso aqui é uma equaçãozinha simples, mas quando você tiver uma equação grande, você também pode verificar isso, né? Você sabe o resultado da grandeza que você quer determinar, em que unidade ela está. Então, se você introduzir um monte de coisas lá dentro da equação, você pode verificar que essas unidades, elas precisam ir simplificando uma com outra até chegar naquela unidade que você obteve no final, que você já conhece, que deve ficar aquela unidade. Então, fazendo essas verificações, você detecta se houve algum erro no raciocínio, né? Então, isso é uma ferramenta também que a gente tem para a gente conferir a resposta que a gente obteve. Que outra coisa? A gente tem também os erros de cálculo, né? Como que a gente pode verificar se a gente teve algum erro de cálculo? A gente pode utilizar outra equação que a gente não usou, né? E substituir o valor que a gente já obteve nessa equação e ver se ela é satisfeita, né? Vamos supor aqui que, por exemplo, eu determinei essa força de 50 newton de alguma forma, né? Eu determinei essa força com alguma equação. E eu tive esse valor. Só que eu conheço o valor do momento, que ele deve valer 30 newton multiplicando o metro, e eu conheço essa distância. Se eu trouxe essa força de um cálculo usando outra equação, eu posso usar uma que eu sei, uma conhecida, e substituir lá dentro o valor, e ver se essa equação é satisfeita. Então, é uma forma de verificar se a resposta que eu tive foi certa, né? Então, essas dicas aí, sempre vocês podem utilizar para conferir, né? Hoje em dia, até assim, na prática, na engenharia, né? Os erros de cálculo, eles são minimizados, né? Porque a gente já usa ferramentas, né? A gente tem programas de cálculo de estrutura. Então, os erros de cálculo, eles acabam sendo mínimos, não acaba tendo chance de erro de cálculo. Mas o engenheiro, ele precisa conhecer as unidades, tá? Aqui na disciplina não, porque na disciplina você pode ter algum erro de cálculo, né? Fazendo alguma questão, mas você também tem uma calculadora e tal. Mas, enfim, tem essa forma aí de verificar. Certo? Então, é isso aí. O que mais? Vamos falar também aqui um pouquinho de precisão e aproximação.
O que é precisão? Isso aqui é uma coisa que a gente acaba fazendo errado até depois de se formar, né? Às vezes a gente faz até, assim, já até quem se formou, quem está na pós-graduação, acaba fazendo isso errado. Eu, às vezes, até faço errado. Só que eu vou ensinar para vocês o que é certo, que a gente acaba fazendo errado na correria, né? A precisão, por exemplo, o número de algarismos significativos em uma resposta, se você está fazendo um cálculo para determinar alguma resposta, você não pode dar essa resposta com um número de algarismos maior do que o número de algarismos justificado pela precisão dos dados que são fornecidos naquele problema. Por exemplo, se eu tenho aqui um quadrado e eu quero calcular a área desse quadrado aqui, o que eu faço? Vamos supor que eu peguei uma régua e eu vou medir um dos lados, né? Sabem que a área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado, né? Então, eu medi com essa régua e eu tive um valor aqui no óleo que eu medi de 2,7 centímetros, aproximadamente, né? Eu não tenho como ter uma precisão maior do que 1 milímetro, porque essa régua é milimetrada, né? Ela é milimetrada. Então, eu não tenho como ter uma precisão e falar que eu medi 2,75 centímetros, porque eu não tenho essa calibração. Eu só posso medir até 1 milímetro. Então, eu aproximei a 2,7 centímetros. Perdão, estava falando de centímetros. Se eu for calcular a área do quadrado, eu vou elevar esses 2,7 ao quadrado, né? Eu não posso dar a minha resposta como sendo 7,35 ou 7,38, porque essa precisão toda ela não é justificada pelos dados que eu tenho, né? Então, se eu tenho aqui 2 algarismos significativos, a minha resposta tem que ser com 2, não pode ter mais, né? E a gente acaba fazendo isso errado, porque quando vocês estão fazendo uma conta, vocês acabam colocando tudo aí na calculadora, né? Comprimento vale tanto, força vale tanto, e aí dá um resultado com um monte de algarismos significativos e vocês vão lá e colocam 4. E às vezes os dados do problema, eles não têm 4 algarismos, então isso está errado, né? Isso não vai causar um prejuízo, assim, ou seja, não é uma coisa que possa afetar algum projeto estrutural, mas isso não é o certo, né? Isso não é o certo, porque como que você vai dizer que eu tenho uma área de 7,358 centímetros ao quadrado? Isso não é certo. Eu não sei, depois do 3, eu não sei se realmente é confiável, porque eu só medi com 2 algarismos. Então, é isso. Dá para entender? Sim. Deu para entender, professor? Dá sim, professor. Deu para entender, sim. Deu sim, professora, deu para entender. Então, beleza, é isso aí. O que mais, gente? Vamos fazer uma pausa, que são 8h30, de 15 minutinhos, e a gente volta aqui 8h45, tá? Para não ficar... que a gente já leva 1h30. Valeu. Ok, a gente volta. Então, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, professora. Boa noite.